Muito boa noite! Estamos aqui, né? Iniciando as nossas lives de 2026. Podem vir chegando. Meu nome, né? Doutora Lisandra Lago. Sou médica, trabalho com medicina estética facial e corporal em Feira de Santana, tanto no Instituto Lago Costa como na Clínica Tempo. E hoje abordaremos um tema bastante especial, que é estética depois dos 50. Ainda dá tempo, né? Temos essas questões. Então, você que tem 50 anos, fique aqui que eu vou te explicar os procedimentos que você mereceria fazer. Você que não tem 50 anos ainda, fique também conosco, porque você vai entender a importância da gente fazer um gerenciamento do envelhecimento devido, né? Que a gente chama, que é começar a gerenciar o envelhecimento que vai chegar. Com fé em Deus, né? Então, quanto que isso é importante? Cada vez que passa, a gente entende mais ainda a importância desse gerenciamento do envelhecimento. E eu vou te explicar tudo hoje aqui na nossa live. O que muda, o que funciona e o impacto de deixar os nossos tratamentos para depois. Vou soltar um videozinho aqui para vocês entenderem, a gente começar a entender como é que funciona o processo de envelhecimento, tá? Nesse vídeo a gente consegue perceber, tem a sensação, né, que esse rosto vai derretendo. É uma queixa bastante comum que a gente recebe em consultório. E nesse vídeo vocês conseguem esclarecer que é exatamente isso que acontece. Nossas estruturas elas vão deslocando para baixo, nossos conchinhos de gordura vai descendo, nossos ossos da face eles vão abrindo, perdendo um pouco mais essa estrutura. E por isso que a gente vem com esses procedimentos, dando essa estruturação. Ou seja, o que é importante a gente falar? Como você está vendo, esse processo ele é gradativo, ele não é imediato. Então, por isso que é tão importante a gente começar esse tratamento muito mais cedo, né? Hoje a gente tem consciência, a gente tem tratamentos, tem várias possibilidades para a gente começar mais cedo. Então, os pacientes mais antigos, eles não entendiam a importância dos tratamentos começarem cedo, desse gerenciamento do envelhecimento acontecer de uma forma mais prática, quando a gente faz mais cedo, né? O que a gente vai trazer como analogia para vocês conseguirem entender melhor? O gerenciamento do envelhecimento é tipo a manutenção da sua casa dos sonhos. Ou seja, à medida que você vai fazendo uma manutenção de uma casa de vez, né? Quando você vai fazer uma reforma de sua casa, pensando se ela a casa dos seus sonhos, você vai ter que investir muito mais, né, em materiais. E assim é com o gerenciamento do envelhecimento. Quando você deixa para começar o seu tratamento com 50, 60 anos, você vai gastar mais, você vai precisar investir mais em procedimentos, né? E também você vai ter que alocar mais tempo para essa reforma, mais tempo para você conseguir esse resultado, não é isso? E correndo o risco de certas coisas, certas manutenções. Quando você não faz essa manutenção, na verdade, você já perdeu. Então é exatamente isso que acontece quando a gente fala do gerenciamento do envelhecimento. Com o nosso rosto acontece dessa mesma forma. Como vocês podem ver, vai com uma sensação de derretimento da face, e é assim que acontece o nosso processo. Então, à medida que vão aparecendo alguns sinais, com 30 anos aparecem alguns sinais, com 40 outros, com 50 outros, a cada faixa etária de idade que você vai fazendo os cuidados que aquela idade pede, você vai conseguindo ter um gerenciamento duradouro, né? Uma estética muito mais natural, longeva, e que quando você vai chegar com 60 anos, você vai perceber que o que você vai ter que investir tanto de tempo como de recurso nos procedimentos vai ser muito menor do que quem passou esse tempo todo, não cuidou com nada, nem com botox, né? Quando chega já pra gente com 50, 60 anos, já tem as marquinhas estáticas no rosto, ao redor dos olhos, ou seja, aí não é mais só o botox que vai resolver, vai ter que ser o botox, mais estímulo de colágeno. A gente vai ter que fazer muito mais combinação de tratamentos para que a gente consiga ter um bom resultado, tá? Mas isso não é tirando a esperança das minhas pacientes, né, que tem 50 a mais, porque a gente consegue sim resultados maravilhosos, tá? Resultados bonitos, resultados naturais, que rejuvenesce há mais de 10 anos, entendeu? Que você consegue, né, trazer esse rosto jovial, sem mudar a estrutura, sem mudar a beleza, o formato desse rosto, tá certo? Só que é isso, essa paciente vai ter que investir um pouco mais, tanto de tempo como de paciência, e pegar na mão do médico que ela confia, né, do médico que ele confiar, para realizar esses tratamentos, porque vai demandar uma combinação de tratamentos.
não é uma coisa só. Eu vou trazer aqui pra vocês um caso muito especial, inclusive, né? De uma paciente que ela vem em tratamento. Ela vem em tratamento porque ela começou a fazer os tratamentos com 58 anos. E ela vem em tratamento, ou seja, a gente tá tentando recuperar tudo isso que ela envelheceu nesses 58 anos. E graças a Deus ela continua viva, ela continua envelhecendo. Ou seja, a gente vai tentar recuperar o que vem envelhecendo nesse tempo. E o processo é contínuo, porque graças a Deus você se mantendo viva, você vai continuar precisar fazer a manutenção dos nossos procedimentos. Como é justamente a manutenção de uma casa. Você não faz se você tem uma casa por muitos anos, você não faz essa manutenção uma vez só na sua vida. Você vai vir fazendo sua reforma em todas as camadas. Assim é o nosso tratamento da face. Você vai vir tratando camadas superficiais, profundas e reestruturando, né? Tudo isso que a gente precisa para cada caso. Uma queixa específica, uma demanda específica, sempre personalizando o nosso plano de tratamento. Porque isso independe da idade, né? Tem pacientes que tem 2 pacientes de 30 anos que têm queixas totalmente diferentes. Então, tudo vai ser individualizado, porque cada rosto é individual realmente. E é isso que a gente quer. Então, eu quis trazer basicamente esse vídeo para conscientizar, né, os pacientes que deixam para depois, que agora não tem sinal, né? Como é que a gente fala? A testa ainda não tá marcadinha, né? Só faz o movimento, mas não tá com a ruga estática. Não derreteu todo o rosto e vai deixando. E lá na frente a gente se encontra, tá certo? Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo desse vídeo, conscientizá-los, tá? Mas, como eu falei, a gente consegue sim tratar as pacientes acima de 50 anos, né? Trazer bons resultados pra elas, tá? Inclusive, o que eu vou trazer aqui, 2 resultados muito maravilhosos que a gente conseguiu. E como eu falei, essa paciente continua em tratamento. Uma, porque ela continua a envelhecer. Outra, porque como eu falei no início, é um tratamento que ele vai demorar um pouco mais. Para eu atingir um resultado muito bom, um resultado, né, de rejuvenescimento, de embelezamento dessa face, a gente vai precisar um pouco mais de tempo e de investimento. E as pacientes acima de 50 anos, a gente não fala mais só de rosto, a gente fala de rosto, a gente fala de colo, a gente fala de mãos, a gente fala de pescoço, porque se você tratar só o rosto, como vai ser o caso da paciente que eu vou trazer pra vocês, ela iniciou o tratamento só pelo rosto e ela era só o único incômodo dela, ela já tinha no plano de tratamento o tratamento dela do colo, do pescoço, mas ela não quis realizar. E quando o rosto foi rejuvenescendo, ela trouxe a queixa que o tratamento do rosto envelheceu o pescoço. Olha só, né? Por quê? Porque evidenciou o envelhecimento do pescoço, do colo, das mãos. E são coisas que a gente percebe de longe, né? Aí acaba que não adianta. Não adianta, o rosto tá todo preenchidozinho e o pescoço tá flácido, o pescoço tá com ruguinha, o pescoço tá cheio de preguinha, porque vai entregar a idade do mesmo jeito, tá certo? Então, vou trazer pra vocês aqui esse caso muito especial desta paciente, tá certo? Que é uma paciente que vem comigo há 2 anos já, né? E como eu falei, a gente vem tratando ela. Como vocês podem ver, essa foto aqui do cantinho de cá, do cantinho direito, ela já é o resultado mais recente dela, mas a gente consegue perceber que ela ainda precisa tratar alguns pontos e a gente vai fazendo isso mesmo, porque nem todos os procedimentos conseguiremos fazer de imediato, como no caso dela. Então, explicando um pouquinho esse caso. Essa paciente hoje tem 60 anos e ela já faz tratamento comigo há 2 anos. E nesse rostinho já temos tudo que a gente vem todas as camadas tratadas, tá certo? A gente fez tanto tratamento com botox, com bioestimulador, ela já fez preenchimento, ela já fez fios aptos, enzimas de gordura para tirar o volumezinho que quando a gente vai derretendo, pesa principalmente aqui, ó, nesse cantinhozinho que a gente chama aqui, esse bulldogzinho que faz no rosto, tá certo? Que a gente percebe também essa marquinha muito específica de processo de envelhecimento do bigode chinês. Então, tudo isso ela vinha tendo, claro. É uma paciente muito bonita, de qualquer maneira, mas uma paciente de 58 anos que começou os tratamentos. E nunca tinha feito, acho que só tinha feito um botox uma vez na vida. E então a gente consegue perceber que a gente consegue sim resultados maravilhosos, como no caso dela, com essa combinação de procedimentos, tá certo? Ela já fez tudo isso que eu falei com vocês, faz outra forma para bioestímulo de colágeno, faz a manutenção desses tratamentos, porque ela continua envelhecendo, graças a Deus, continua viva, né?
E a gente vai agora tratando as outras regiões do corpo e do conjunto, porque eles vão entregando. Então, ela também, acho que vocês vão conseguir perceber, a iluminação atrapalha um pouquinho, mas a diferença da flacidez do pescoço de uma foto para outra. Que a gente começou também o estímulo de colágeno nessa região do pescoço, na região do colo e das mãos, porque é uma paciente que ela tem uma mão muito envelhecida. Então, isso também é um ponto que entrega, tá? Essa é a paciente que não queria tratar o pescoço e o colo no início do nosso tratamento, no plano de tratamento dela, que todo paciente meu, ele recebe. Todo paciente que passa por avaliação comigo em consultório, ele vai receber um plano de tratamento que nele vai conter o quê? Ele vai conter todos os tratamentos que esse paciente se beneficiaria por ordem de prioridade, tá certo? Então, às vezes o paciente não vai conseguir investir financeiramente em tudo, ou às vezes a gente realmente não consegue fazer todos os procedimentos de uma vez. Tem procedimentos que vão precisar ser feitos em etapas. Então, no caso dela, não era esse. Ela poderia começar a tratar o rosto e o pescoço, mas ela, por bem, não quis, né? E aí, quando ela começou a ver o resultado do rejuvenescimento do rosto, ela começou a se incomodar e ela mesma trouxe a queixa em consultório, falando, como eu havia dito, que o pescoço envelheceu com o tratamento do rosto, né? Não sabendo ela que começou a evidenciar, né? Pescoço e colo. Então, hoje a gente já trata, ela já tem essa consciência, tanto de fazer os tratamentos que estão indicados, como a manutenção desses tratamentos. Então, esse é um caso que a gente consegue trazer para mostrar que o paciente de 60 anos consegue sim fazer seus procedimentos desde que ele pegue na mão do seu médico, o acompanhe, porque vai saber que é um conjunto de procedimentos e vai ser um longevo esse resultado. Tá certo? Então, hoje ela já vem fazendo, vai fazendo manutenções e a gente vai agora começar a tratar outras regiões, porque ainda tem um pouquinho de peso aqui que tem tipo, a gente consegue melhorar. Ainda tem a flacidez no pescoço que a gente vai melhorar, né? Tem fios para serem feitos no pescoço, tem um excessozinho de uma pelezinha que a gente chama, né, na pálpebrazinha que precisa de cirurgia, que será realizada. Então, é isso. A gente vai continuando esse tratamento, né, deixando ela cada dia mais gata. E o que é melhor disso tudo? Que o tempo passa e ela volta, né? E no rosto só volta. Então, tem 60, ótimo, carinha de 50. Daqui com 65 vai ter carinha de 45. E assim a gente continua. A gente consegue sim, né? Desde que o médico e o paciente tenham essa parceria. Não é isso? Então, eu queria trazer muito esse resultado para vocês hoje. Tem um outro resultado de um paciente um pouco mais madura também, que ela veio incômodo, ela já faz preenchimentos gerais e ela faz a manutenção do lábio. Por quê? O lábio de pacientes mais maduras é muito importante, que às vezes a paciente ela não quer volume nesse lábio. Às vezes, se ela começar mais tarde, principalmente, são pacientes um pouco mais receosas, então elas não vão querer volumizar tanto, geralmente não querem mostrar que estão fazendo muitos procedimentos, até por conta da idade. É uma coisa muito particular, mas tem. E no caso dessa paciente, como vocês podem ver, ela já faz os procedimentos bonitinho, né? Vai em acompanhamento com a gente, só que ela não tratava o lábio e ela mesma conseguiu perceber que ela não queria fazer o preenchimento labial antes. Ela falava que não ia mexer no lábio, que ela não queria bocão, né? O paciente às vezes tem receio. E que o lábio começou a entregar a idade dela, porque o lábio da gente envelhece, todo o nosso corpo envelhece e o lábio não estaria fora dessa. Então, como vocês podem ver a diferença do up que deu apenas nesse antes e depois aqui, apenas a gente tratou o lábio. Ela já tinha feito os tratamentos antes, como eu havia dito, mas esse caso aqui só tá o lábio. E parece que ela tem 10 anos mais nova. Ela saiu se sentindo a mais nova do consultório, né? E ficou muito linda mesmo. A gente, como eu falei, a gente consegue resultados maravilhosos com esses tratamentos, tá certo? Desde que o médico e o paciente caminhem juntos, né? Então, o que é que de resumo eu queria trazer pra vocês? Quanto que é importante a gente começar os nossos tratamentos mais cedo possível, que é muito melhor de forma de resultado, de forma de investimento, de forma de tempo que você vai investir quando você faz manutenção, quando você vem fazendo esse gerenciamento desse envelhecimento gradativo. Ou seja, eu comecei meus tratamentos com 28 também, eu acho. Então, eu já comecei meu Botox com 28. Minha mãe já começou muito mais tarde. Então, dizem que quer ver a mulher, olhe pra mãe, né? Então, eu vou envelhecer, com fé em Deus, muito melhor que minha mãe. Porque eu comecei meus tratamentos muito mais cedo. Então, quando eu chegar na idade dela,
eu vou continuar fazendo meus tratamentos, mas eu vou precisar depositar muito menos tempo e investimento, porque é a manutenção. É aquela analogia da casa que eu trouxe para vocês. Quando você faz uma reforma completa da sua casa, vai te depositar muito mais recursos, né? Seja ele investimento de tempo e de dinheiro. Então, quanto que é importante você que hoje tem 30 anos e tá achando que não tá no tempo de fazer seu botox, seu estimulador, seja o que seu rosto precise, porque sempre é uma indicação individualizada. É muito melhor você começar a tratar agora e trazer também para as outras pacientes que já têm 50 anos, que a gente consegue sim resultados maravilhosos como esse que eu trouxe, mas desde que a gente esteja muito consciente de tudo, sabendo que a gente vai ter que investir mais em uma combinação de tratamentos para conseguir esses resultados maravilhosos que eu trouxe, tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, se essa live vai ficar salva, podem mandar pro direct, podem responder nos comentários da live, tá certo? Que eu vou ver, minha equipe vai responder vocês. E se você conhece alguma paciente de 50 anos ou de 30 anos que tá achando que ainda não tá no tempo, ou a paciente de 50 que já perdeu a esperança, encaminhe essa live pra eles, tá certo? Que é muito bom a gente ter conhecimento pra saber o que a gente pode melhorar no nosso rosto, na nossa imagem, porque a minha paciente mais velha no consultório, ela começou os tratamentos dela com 72 anos. Imagina isso. A gente consegue sim, cada dia que ela volta, e ela tem uma energia de 30. Ela tem 72, mas ela tem uma energia mais nova que eu, inclusive. A gente vai conseguir sim um resultado maravilhoso pra ela, mas é isso, ela vai demandar muito mais, né? Não é pra perder a esperança, é só pra conscientizar o quanto que é importante começar cedo. Mas se na sua época não tinha, e hoje você tem 50, 60 anos, e a gente nem falava disso antigamente, né? É pra você saber que a gente consegue resultados maravilhosos, desde que você confie no profissional que você escolher, tá bom? Então, encaminhe para essas pessoas, tá certo? Reafirmando, trabalho com medicina estética, né, em Feira de Santana. Meu nome é doutora Lisandra Lago. Trabalho tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Então, se você deseja fazer sua avaliação, né, tirar alguma dúvida sobre algum procedimento, o que você se beneficiaria, pode entrar em contato conosco. Estamos aqui disponíveis a tirar as dúvidas de vocês e trazer esclarecimento e informação ao maior número de pessoas, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e uma boa noite. Até terça que vem!